Olá, seja bem-vindo ao canal do Nelson Araújo. Seja bem-vindo à nova série sobre sabotadores. Nelson, o que são sabotadores? Ana, eu quero usar uma definição de Sujat Chamini, um psicólogo americano, que ele diz o seguinte, que os sabotadores são inimigos internos, né? São um conjunto de padrões mentais que acontecem automaticamente, de forma habitual, cada um com a sua própria voz, crença e suposições que trabalham contra aquilo que é melhor de nós. E qual é a origem dos sabotadores? Ana, a origem aconteceu lá no Éden, quando Adão caiu, né? Ele quis ser semelhante a Deus, por uma sugestão de Lúcifer. Sendo Adão a cabeça de raça humana, né, a matriz, ele comprometeu toda a humanidade. Qual foi o primeiro sabotador que se tem notícia na história da humanidade? Foi o medo. Adão, quando ouviu Deus se aproximando, ele se escondeu. E ele falou para Deus, eu tive medo. Juntamente com o medo veio a vergonha, que é um outro sabotador também. E mais a transferência de culpa. Quando Deus o questionou, o confrontou, ele disse, olha, a mulher que tu me deste. Então, lá no Éden, teve a origem de toda essa autossabotagem. E eu diria o seguinte, que lá no Éden começou a involução humana. Não a evolução, a involução. Ou seja, a queda do homem, a sua degradação e o seu rompimento com a própria identidade que ele tinha com Deus. Então, o homem passou a ter padrões de comportamentos, de pensamentos muito contrários àquilo que Deus pensava. Lá em Provérbios 23, 7 diz assim, porque como imagina sua alma, assim ele é. Então, o homem é aquilo que ele pensa de si mesmo. E com a queda, a autoimagem e a autoestima do homem acabou sendo comprometida. E os sabotadores agem diretamente nisso, na autoestima e na autoimagem do ser humano, fazendo com que ele não consiga alcançar tudo aquilo que Deus planejou para a vida dele. Nelson, e como os sabotadores afetam a nossa vida? Tá. Ana, os sabotadores, eles afetam a nossa autoestima e a nossa autoimagem, porque eles criam em nós uma crença errada, uma certeza que não é verdade. Eu me lembro de um fato de uma pessoa muito próxima a mim, que havia feito uma redação na escola, ensino fundamental, né? Uma redação muito bem feita, e a professora dessa pessoa, ela duvidou que aquela redação era daquela pessoa e disse que ela tinha copiado de alguém. E aquilo foi tão traumático para ela que ela acabou se auto-sabotando, tá? Ela nunca mais escreveu nada, apesar de ter uma criatividade enorme e uma inteligência extraordinária, mas aquela palavra daquela professora insensível acabou provocando essa sabotagem nessa amiga. Então, a autossabotagem, ela nos afeta e ela pode acontecer quando temos uma palavra muito dura do pai ou da mãe ou de um professor ou numa instituição religiosa ou na empresa. E a situação de gravidade, de dor, de sofrimento, cria em nós o sabotador e esse sabotador passa a nos dizer que ele precisa existir para que a gente possa se proteger. Tá? Então, voltando a essa história anterior, essa pessoa de fato anulou toda a sua criatividade. Tenho conversado com ela sobre isso e eu sei do potencial que ela possui. E o sabotador, ele precisa ser vencido. Ele não pode dominar a nossa vida, até porque, enquanto ele existe, ele vai dando regras. Então, em situações de desafios, por exemplo, que eu preciso enfrentar algo mais forte, algo mais intenso, se eu tenho um sabotador do medo, aquele sabotador vai impedir de eu alcançar e vencer aquele obstáculo, aquela barreira. Então, dessa forma, é importante que a gente entenda quem são os nossos sabotadores, ter eles muito claramente, confrontá-los e vencê-los, porque senão eles vão sempre estar dominando e governando nossa vida. Alguém disse há um tempo atrás, uma frase que eu li no livro, que o passado governa as ocultas. É assim que é o sabotador. A criança teve algum trauma na infância, um exemplo, e aquele sabotador surgiu, pode ser medo, pode ser perfeccionismo, procrastinação, uma série de outros também, e aquele sabotador, ele passa a ter o governo daquela pessoa.
Então, quando ela se depara com uma dificuldade ou com um desafio, o sabotador vem e diz: você não pode, você não é capaz. Nelson, você falou sobre autoestima e autoimagem. Qual é a diferença da autoestima e da autoimagem? Tá. Ana, a autoimagem é a forma como eu me vejo. Por exemplo, eu vou no espelho, vejo a minha própria imagem. Só que essa autoimagem é no sentido psicológico. Como eu me vejo, como eu me penso que eu sou, quem de fato eu sou. E a autoestima tem a ver com o senso de amor e valor próprios, né? Tem a ver com a capacidade de amar e prezar por mim mesmo, como define muito bem o psiquiatra Fábio Damasceno. Então, a autoestima diz respeito ao que eu tenho, ao meu valor. Essa é a diferença. Nelson, então esses são alguns dos tipos de sabotadores, né? De de sentimentos que a gente tem que nos auto-sabotam, como o medo, que você comentou também. E existem outros tipos de sabotadores? Sim, existem outros tipos de sabotadores e no próximo vídeo vamos falar um pouco mais sobre eles. Até lá e que Deus te abençoe.